Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais um episódio de Copa do Mundo. Sejam todo mundo muito bem-vindo. Eu sou o Felipe, dono desse humilde canal. Já peço de antemão para vocês se inscreverem no canal, compartilhar esse vídeo com todo mundo. Hype esse vídeo, cara. Se tiver o botão de hypar, me ajuda demais. Nós passamos 200 inscritos, então vamos continuar para mais, cara. Se a gente conseguir chegar a 250 inscritos, vai me ajudar demais. Eu tô nessa meta aí, vamos aumentando as metas e dobrando as metas assim também. Então eu agradeço demais o carinho e a companhia de vocês aqui no canal. Já peço também para vocês seguirem a gente nas outras redes sociais, seja no TikTok, no Instagram e também no Mundo do FM, já tá tudo aqui na descrição. E claro, né, a gente tá falando da partida de Copa do Mundo, as últimas partidas da segunda rodada, então vocês estão vendo aqui o player, né, o display, ou tá também na descrição, né, a minutagem de cada partida, se por acaso não aparecer aqui nos capítulos. Bom, vamos lá, gente. Vamos falar hoje sobre Portugal 5, Uzbequistão 0. Vamos falar também sobre outras partidas que vão acontecer. É claro, eu estou gravando sempre pós a partida, então eu sei o resultado de Portugal e Uzbequistão, porque acabou de acabar Portugal e Uzbequistão. Mas vai ter as partidas de Inglaterra e Gana, vai ter Panamá e Croácia, e também vai ter Colômbia e República Democrática do Congo para finalizar a segunda rodada. Eu já estou quase me desesperando pelo fato de a terceira rodada são todos os jogos ao mesmo tempo, tipo, os jogos do mesmo grupo, claramente, né? Então, por exemplo, o grupo A, se eu não me engano, no horário brasileiro, é às 4 da tarde, os dois jogos ao mesmo tempo. Então, assim, eu vou ter que gravar já fazendo um compiladão. E aí vocês vão ver a thumbnail diferente. A thumbnail vai ser vermelha pela cor do Canadá, né? A gente tá fazendo as cores da Trionda. Aí vamos ver como vai funcionar a fase de mata-mata. Enfim, talvez eu volte pro azul, aí vai para mudando as rodadas. Enfim, eu vou vendo, vou modificando ao longo do tempo. Vamos lá, gente, vamos falar sobre Portugal 5, Uzbequistão 0. Um Portugal que entrou muito pressionado, ainda mais pelas questões extra-campo, todas as questões que aconteceram com o João Neves, com o Bruno Fernandes, com o próprio Cristiano Ronaldo. A minha sincera opinião é que, obviamente, isso atrapalha, mas isso não pode atrapalhar num momento crucial, ainda mais contra uma seleção fraca como é o Uzbequistão. O Uzbequistão que, por mais que tenha trocação, por mais que tenha vontade e tenha um modelo de jogo, né, baseado nos seus alas que acabam indo um pouco mais para dentro para jogar contra o sistema adversário, né, aqueles pontos que não são pontas, né? Eles são meias que acabam entrando um pouco mais para dentro para tentar fazer um quadrado, né, na hora de atacar, né? Mas ao mesmo tempo pouco, como é que eu posso dizer? É pouco efetivo, né? Até porque é algo muito maior. É muito maior, sabe? Para o Uzbequistão é a primeira Copa de Uzbequistão. Então é normal que vá sentir essa pressão. A gente falou, por exemplo, no vídeo passado sobre como a Jordânia sente essa questão da Copa do Mundo. Se for jogar uma Copa do Mundo, existe também esse know-how, né, esse conhecimento prévio desses jogadores, tem essa malandragem de jogar uma Copa do Mundo, né? Então você vê um Portugal que estava muito pressionado, porém com algumas mudanças, né? Ele tira o Bernardo Silva, um Portugal que, como eu já tinha dito no próprio vídeo do contra o RDC, né, a República Democrática do Congo, iria sofrer se por acaso o Congo encaixasse as suas ideias de jogo, né? A gente falou muito bem, para quem acompanha, né, eu na RWE, inclusive um abraço pessoal da RWE, eu já tinha comentado, né? O Congo, a República Democrática do Congo joga sobre defesa, joga esperando os ataques, né? Então, quanto mais não conseguisse furar a defesa adversária e fazer o gol, mais iria se frustrar Portugal. Foi o cenário perfeito para o Congo, né? A República Democrática do Congo fez o gol, conseguiu segurar bastante a pressão, até porque a espinha dorsal da seleção da República Congolesa, ela é na defesa, ela é o Mbemba, ela é o Tuanzebe, ela é o Wan-Bissaka, ela é o... Ah, esqueci o nome. Masuaku, ela também é o Masuaku,
Massuaco, né? Lá ele. O Massuaco, elas são essa defesa, né? Essa defesa mais sólida, essa trinca barra os dois laterais, né? Esses cinco são a potência principal de Congo, né? E eles seguraram muito bem. Então vieram com uma modificação, né? Roberto Fernandes veio com modificações, principalmente trocando, né? Como vocês podem ver o campinho aqui, colocando o João Félix, colocando mais ofensividade pelo lado, mas partindo um pouco para esse jogo pelo meio, né? Você via, por exemplo, uma República Democrática do Congo conseguindo concentrar suas ações pelos lados de campo, porque o Portugal não conseguia concentrar esse jogo pelo meio, né? Tava muito travado os lados de campo e quando vinha pro meio tava muito embolado, né? Você viu um Cristiano batendo cabeça com o Bruno Fernandes, um Bernardo Silva batendo cabeça com o Bruno Fernandes, e aí é uma questão muito mais posicional e tática do que propriamente erro dos jogadores em si. Né? Então ele coloca o João Félix para ser esse cara mais espetado junto com o Nuno Mendes, que ataca corredor, sempre consegue pressionar. A gente sabe como as seleções Roberto Martins é uma pressão incessante em cima do bloco adversário, sempre coloca pelo menos 2, 3 jogadores em cima de um jogador para fazer esse perde-ganha e partir na velocidade. Você tem meio-campistas muito controladores e bons passadores, né? Essa trinca de meio-campistas. O Vitinha, o João Neves e o Bruno Fernandes é excelente, uma das melhores do mundo. Então Portugal não deve nada para ninguém, tirando, obviamente, alguns problemas de bola aérea, como tem muitos problemas de bola aérea. Também tem as questões do contra-ataque, né? Você tem, por exemplo, de um lado direito, e aonde foi mais que o Uzbequistão atacou, mais que não tenha dado muito certo, você tem, por exemplo, o próprio Fazulaev, e você também tem o Nashuraev, o Nazuraev, ele atacando muito por esse lado direito, porque o João Cancelo subia muito bem, né? E aí você tem do outro lado de Portugal um Cristiano Ronaldo que estava devendo, por mais que, né, a gente faz a crítica aqui, a gente dá uma zoada, mas estava devendo, obviamente, né, por mais que eu fui contra os meus princípios, eu devia ter colocado 1-1, porque é o resultado mais óbvio que iria acontecer, mas eu coloquei 2-1 Portugal, como foi no efeito manada, acabei colocando 2-1, ele acabou não fazendo gol, mas dessa vez já correspondeu muito bem, né? O primeiro gol sai aos 6 minutos, principalmente uma jogada pelo lado direito, né? Você vê o Pedro Neto sendo esse jogador que atrai a marcação, esperando a passagem do João Cancelo, para ele fazer esse passe de fundo para o Cristiano Ronaldo, e aí você tem uma pressão incessante nesses primeiros 35, 38 minutos, até a volta da pausa você tem, até esse comecinho da volta da pausa você tem uma pressão incessante, né? O segundo gol nasce numa falta onde o Cristiano Ronaldo ia bater, mas acabou deixando pro Nuno Mendes bater, e o terceiro gol que sai no primeiro tempo com o próprio Cristiano Ronaldo, o passe do Bruno Fernandes, né? Ele faz o terceiro gol da partida. Depois Portugal dá uma caída, né, no finalzinho ali do primeiro tempo, naturalmente. Você vê, por exemplo, a própria defesa da Uzbequistão batalhando muito, foi um jogo muito brigado o jogo todo, né? Quem olha o placar acha que o Uzbequistão ficou muito retraído, não, na verdade foi o contrário, inclusive isso ajuda muito a seleção de Portugal, porque Portugal tem uma dificuldade muito grande contra seleções que se fecham muito mais, que fecham esses espaços nos corredores, e o Uzbequistão abre muito os seus corredores, né? Acaba errando muito na saída de bola, por exemplo. Você vê, por exemplo, o goleiro Nematov errando muito essa saída de bola com o Abdullayev e com o Kuzanov, né? Não consigo, muitas das vezes você vê um Cristiano Ronaldo também muito com vontade, né? Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal. O cara tem 41 anos e tá correndo como se fosse um moleque, querendo fazer gol, querendo fazer gol. Isso é muito legal. Isso é muito legal mesmo. E aí você tem o quarto gol que nasce ali de uma cobrança de escanteio, né? Um jogo que já tava meio xoxo, um gol que nasce mais ou menos do nada, né? Numa cobrança de falta. A bola acabou batendo e bateu no Kuzanov, depois no goleiro, né? No Nematov, para fazer o quarto gol, e o quinto gol nasce também de um contra-ataque que termina com o passe na direita pro Nelson Semedo, né? O Nelson Semedo tenta encontrar o Cristiano Ronaldo, ele acabou errando o passe, mas a bola acabou sobrando limpinha pro Rafael Leão fazer o quinto gol. Uma excelente partida da seleção de Portugal, mas é aquela coisa. Fica o cenário, obviamente, que Portugal ainda tem dificuldade contra seleções mais fechadas, e teve todo esse ciclo, isso não se modifica.
E não é porque é o Uzbequistão, sempre fica esses asteriscos, né? O Uzbequistão é uma seleção que abre um pouco mais a sua defesa, né? É uma seleção que, nesse modelo tático, ela não se fecha, ela acaba abrindo mais as suas linhas de compactação também. Então cria muitos espaços, é onde Portugal ataca muito bem. Você vê um Vitinha jogando muito bem entre esses espaços, o João Félix explorando muito bem as jogadas de contra-ataque, o Nuno Mendes atacando muito bem, até porque tem muita imposição em força física também. Mas é claro, um Portugal muito dominante tem méritos para isso, né? Então, obviamente, o meu destaque vai ser o Cristiano Ronaldo, obviamente pelos gols. Ele é o destaque da partida e muito feliz por Portugal ter vencido o Uzbequistão. Pelo menos acertei que Portugal venceu, até porque eu botei 2-0 só. Olha só que coisa, né? Nada dá certo no meu bolão. Puta que pariu. Uma coisa, só para começar, pra gente entender o que nós estamos lidando, ok? Vou colocar aqui. Templem o mago com seus poderes, incríveis poderes. Inglaterra 0, Gana 0. Pra quem não tá entendendo, você tá vendo aqui agora, ó, pó, na sua tela, eu obviamente tô lendo aqui, Mago, ele mesmo que apareceu no jogo de Gana e Panamá, fazendo soprinho, ele mesmo colocou, às vésperas do confronto entre Gana e Inglaterra, o sacerdote tradicional ganês Nana Nwaku Bonsan afirmou que está trabalhando em uma maldição para tentar parar Harry Kane. Abre aspas. Estou trabalhando em Harry Kane. Já mostrei do que sou capaz. Mostrou mesmo. Então, sei exatamente o que eu preciso para fazer detê-lo. Não desejo uma lesão grave a ele. Será apenas o suficiente para impedi-lo de jogar contra bem o meu país. Farei o meu trabalho para ajudar Gana. Eu nunca mais duvido de magia, porra. Vocês estão entendendo? Eu nunca mais duvido de magia na minha vida. Aquela bola que o Harry Kane estava sozinho no rebote e ele bateu de chapa embaixo, que fez um touchdown. E só tava ele o gol, porque o goleiro estava vendido. Ali eu não vi um goleiro. Ali eu não vi o goleiro de Gana. Eu não vi o goleiro, o Azari. Ele teve muita sorte. Ele não teve Azari. Ele estava do lado do Mago. O Mago estava defendendo o seu país. O Mago estava lá. Defendendo o seu país. Eu tô assustado. Eu tô assustado. Eu tô assustado, cara. Que isso? Futebol é incrível, cara. Futebol é incrível porque eu posso colocar isso na minha tela e falar que é verdade. E eu vou aceitar na minha cabeça que é verdade. Porque é legal. Porque é legal. Não é legal. Porque é legal. Meu Deus do céu. Muito que bem, gente. Inglaterra 0, Gana 0, né? Inglaterra que jogou muito bem contra a Croácia, Inglaterra muito propositiva, obviamente enfrentou uma Croácia que sai muito mais contra uma Gana de Carlos Queiroz, que já é, né, a gente já tinha falado isso no jogo contra o Panamá. Você tem uma Gana de Carlos Queiroz que joga nesse 4-1-4-1, muito retrancado, sempre colocando, né, quando ele jogava no Irã, treinava a seleção do Irã, ele também jogava nesse 4-1-4-1, mas muitas vezes quando se defendia, fazia um 6-3-1, colocava esses dois meias para trás, fazendo um arco, né, de 6 defensores. É claro, um time muito reativo, um time que a Gana precisou contratar o Carlos Queiroz às pressas. E claro, é um jogo feio, um jogo horroroso, mais um jogo feio de Copa do Mundo, mais um jogo definido na magia. Brincadeiras à parte, que trabalho defensivo que faz Carlos Queiroz.
Enfrentou uma seleção, obviamente, muito melhor, muito mais propositiva, com muito mais agressividade, com muito mais domínio da posse de bola, com bons marcadores. Claro, não conseguiu propor muita coisa ofensivamente, até porque nem era o trabalho do Carlos Queiroz, né? Ofensivamente tem suas válvulas de escape, podemos dizer assim, né? Você está vendo na tela o Azário no gol, Semenha, Adjei, Opoku e Mensah. Thomas Parley voltando, né? Depois ele não poder jogar no Canadá por conta das acusações de estupro. Inaki Williams, Irenki, que fez o gol contra o Panamá, Cibo e Semenyo, e o Jordan Away lá na frente. Né? As válvulas de escape sendo o Semenyo jogou muito mal, errando tudo que podia, chute, domínio, drible, conseguiu um drible em cima do Reece James, mas de resto pouco inventivo, pouco criativo. Ele era a válvula de escape e ele o Jordan Away. Né? A gente via, por exemplo, o Inaki Williams muito mais um trabalho defensivo para ajudar esse corredor. E claro, uma Inglaterra que tentava muito, né? Uma Inglaterra que conseguia pressionar, tinha o domínio da bola, mas não conseguia finalizar para o gol, seja por conta da sua excelente defesa de Gana, a excelente defesa de Gana, né? Principalmente quando a gente olha para a zaga, o setor defensivo do Semenha, o Adjei, o Opoku e o Mensah foram muito bens. O Semenha conseguiu marcar muito bem o Gordon, né? O Gordon, que é esse jogador que ataca muito esse corredor, mas principalmente não só atacar o corredor, mas ele faz uma duplinha com o Harry Kane. Muitas das vezes o Harry Kane volta para ele ser esse 9, né? O Madueke, que é essa válvula de escape que talvez do outro lado deveria ser sido colocado um Rashford, até mesmo o Ollie Watkins, por exemplo, porque são jogadores que conseguem quebrar essas linhas. Por mais que o Madueke também não tenha jogado nada bem, errou quase tudo que tentou, ele tentou, né? O Gordon, por mais que, né, nas notas dos aplicativos ele tenha uma nota um pouco maior, é porque ele tentou menos, ele teve passes melhores. E o Madueke é o que tentou mais e arriscou mais. Né? As jogadas principais de perigo da Inglaterra nasceram principalmente nas jogadas do Madueke, seja ele tomando uma falta, seja ele conseguindo invadir com um passe um pouco mais a risco pro Harry Kane, pro Bellingham passando, porque é de fato uma Inglaterra ficou muito presa. Né? Você vê, por exemplo, no modelo Pickford no gol, Reece James, Konsa, Guerre e Spence. Você já tem nesse modelo Anderson, Rice, Gordon, Bellingham, Madueke e Kane. A gente já falou mais ou menos de como funciona o ataque, né? Um Bellingham muito travado, não conseguindo criar muitas oportunidades também, muito por conta desse meio físico, né? O Thomas Partey conseguindo parar o Harry Kane e o Bellingham muitas das vezes, ganhando nesse 1 contra 1 e também nas bolas aéreas muitas das vezes também. Um bom trabalho defensivo de Gana, uma Gana fazendo muita pressão defensiva e conseguindo ganhar muitas das vezes, né? Você vê os laterais, o Semenya marcou e anulou o Gordon e o Spence. O Spence não subia tanto, né? Por isso que ele até conseguia ganhar muitas vezes do Inaki Williams, quando raramente ele conseguia ficar com as bolas, mas o Mensah teve um trabalho muito mais complicado de marcar o Madueke e o Reece James. O Reece James acabava sendo esse lateral que subia mais o corredor, conseguia fazer mais essa faixa central no meio de campo, com o Anderson saindo um pouco mais, sendo esse jogador um pouco mais agudo de ataque, ou o Rice, dependendo, eles são muito polivalentes nessa função, e o Reece James, como ele também pode fazer esse papel desse meia, ele fazia esse complemento, fazia uma linha de 3 a Inglaterra quando vai pro ataque, né? Mas claro, também o Reece James poderia fazer ou atacar o corredor dependendo da situação, é claro que muito mais difícil. Excelente trabalho defensivo de Gana. Gana chega a 4 pontos. Claro, não tem muitos lances além do mago implacável, mas, velho, é bizarro como o futebol ele é bom, velho. É bizarro como o futebol ele é bom, engraçado. E tem essas histórias pra gente, cara. Que isso, cara. É óbvio que o meu voto de brincadeira vai ser o mago, o melhor da partida. Ele, gente, vocês não estão entendendo. Ele afirmou por A mais B, estou trabalhando em Harry Kane. Acabou, pô. Acabou, irmão. É óbvio, né? Agora falando mais sério, o meu voto com certeza vai ser no Mensah, cara. O Mensah, ele conseguiu parar não só o Madueke, que foi o jogador mais arisco e que mais tentou, né? Depois acabou entrando, por exemplo, o Saka pelo lado esquerdo, depois ele foi fazer a direita, o Easy e também o Rodgers, jogadores de mais velocidade, mais pressão, né? Principalmente para tentar pressionar e fechar mais Gana, mas esse não era o caminho, né? Tinha que sempre explorar esses entrelinhas que não estava acontecendo também, né? Gana conseguiu se fechar muito bem e fechar Gana para ficar no seu recluso. Esse era o jogo de Gana, um jogo feio, um jogo bruto, um jogo horrível, mas funcional. Então,
O meu voto vai ter que ser no Mensah. O Mensah, parabéns. Parabéns para Gana, 4 pontos. Inglaterra também chega a 4 pontos. Duas seleções que são basicamente classificadas. Um jogando futebol feio e o outro vai ser criticado na imprensa. Com certeza, depois de um carrossel que fez na estreia, hoje um jogo mais abaixo mesmo, contra a seleção de Gana. Bom, gente, tá acabando aqui já o terceiro jogo. Um terceiro jogo bem mais xoxo. Bem mais xoxo. Mais uma vez, né? Mais um jogo desse grupo. Qual que é o nome do grupo? Grupo L. Nossa, quanto grupo, meu Deus. Desse grupo 12, né? Que são 12 grupos, verdade. Que é mais um jogo xoxo, um jogo sem criatividade, um jogo onde o Panamá teve que ser mais propositivo do que a Croácia para tentar fazer alguma coisa durante a partida, mas quem se deu melhor acabou sendo a própria Croácia, né? Um Panamá que tentou bastante, lutou bastante, mas acabou esbarrando numa deficiência técnica e até mesmo tática, porque a Croácia no começo do segundo tempo coloca mais atacantes, né, na área do que tentar se prender nesse primeiro tempo, né? O primeiro tempo da Croácia é muito pouco inventivo, muito pouco construtivo também. Muita pouca ligação entre o meio e o ataque, muito, muito pouco, tentando sempre levar o que a gente esperaria no Panamá fazer, né? O Panamá fazer essa jogada de lançamento direto, mas foi a Croácia que fez. Muito confortável depois do gol, né? Um jogo que acabou tendo que o Panamá jogar, e aí não é o jogo do Panamá jogar, né? A gente já viu isso contra a Gana. Por mais que o time do Christensen, que vocês estão vendo na tela, né, joga esse 5-4-1, né, teve que se colocar um pouco mais à frente, botou o Waterman, botou o Londono, o Rodrigues, muito pouco criativo, né? Nem tem muita coisa que eu posso dizer, não além do gol, né? Você vê, por exemplo, o Stanisic jogando muito bem na lateral direita, o Modric dessa vez jogando melhor do que jogou contra a Inglaterra, conseguindo ter mais jogadas de aproximação, principalmente nesse segundo tempo, e sendo um bom condutor de bola, né? A jogada que nasce, principalmente desse lado direito do ataque da Croácia, né? Da linha de fundo, o passo do Stanisic para encontrar o Budimir, que faz o gol da vitória, né? Então é uma Croácia que não tentou muito, nem quis tentar muito, né? Eu tô me arriscando um pouco porque eu estou gravando isso enquanto tá acabando o jogo, falta 2 minutinhos aqui para acabar o jogo. Mas assim, cara, é muito pouco inventiva a Croácia. Vai eliminando o Panamá por 1-0. O Panamá está eliminado da Copa do Mundo. Já vou afirmar aqui, já falta um minuto também. Assim, se fosse por méritos, o Panamá deveria ter ganhado, tentou mais, mas é aquela coisa, esbarra numa questão técnica, né? Você está num cenário de CONCACAF, aonde aquilo é um teto muito bom, você consegue jogar de igual para igual ou até melhor, mas quando você vai para uma Copa do Mundo, você eleva muito o seu nível, né? E aí você vê até mesmo uma Croácia que joga mal, preguiçoso, não tenta jogadas de aproximação, quando tentou, conseguiu fazer o gol com o Budimir, inclusive vai ser eleito o craque da partida, muito por conta do gol, tá? Porque partidinha xoxa, xoxa, xoxa. Ficou devendo a Croácia, viu? Se fosse por partida jogada, ficou devendo. Porque a Croácia pode fazer muito mais do que isso, né? Não é porque é uma geração mais envelhecida que não vai querer jogar bola, abdicar de jogar bola, né? Mas talvez essa até seja uma estratégia que foi colocada até contra a Gana, que a Croácia pode ter sido adotada, mas eu acho uma estratégia meio pobre, né? Por mais que a Croácia esteja uma geração envelhecida, tem bons jogadores. Você olha, por exemplo, o Baturina jogou muito bem, o Musa é um excelente jogador para o futuro também, o Pongaric também, o Gvardiol, nem se fala, o Stanisic também. Então, você tem bons jogadores dessa entre-safra de jogadores que estão surgindo na Croácia, mas que poderia ser melhor, né? Acabou de acabar agora, né? Jogo xoxo, cara. Que jogo xoxo. Bom, gente, acabou de acabar o último jogo dessa segunda rodada. Colômbia 1, a RDC, República Democrática do Congo 0. A Colômbia está classificada, se classifica para a próxima fase. Deixa a RDC com muita dificuldade para se classificar, principalmente pensando. É claro, ainda tem bastante chance, vai enfrentar o Uzbequistão na última rodada, que é uma seleção bem mais frágil. Um jogo bem protocolar, podemos dizer assim, um jogo que a gente já esperava bastante, né?
Quando a gente olha, por exemplo, a seleção do Migné, ou do De Sabre, é uma seleção que joga no 5-3-2, né, com passe no gol, Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Capaldi, Masuaku, né, a gente sabe muito bem essa linha de defesa, ela é o principal pilar da RDC, né, da República Democrática do Congo, jogar na sua defesa, né, ficar para trás e sempre receber bastante pressão, mas foi uma República Democrática do Congo que demonstrou muitos problemas defensivos, né? Acabou se abrindo demais contra uma seleção da Colômbia muito rápida, veloz, que tem transições muito interessantes, especialmente quando a gente pensa nesses pontas, alas, né? O Morrica e o Munhoz conseguindo avançar bastante em profundidade, e o Munhoz ele ataca muito esse corredor para dentro. O Dias, né? Luiz Dias é o principal jogador dessa Colômbia. O Rames Rodrigues tem muita técnica, muita qualidade também, mas pouco acabou fazendo e entregando. Tem muito passezinho, mas precisa de muito espaço e muito tempo com a bola para gerar algum perigo de fato. Mas foi uma Colômbia que nos primeiros minutos conseguiu incomodar, até fez um gol invalidado e chegou bastante. Nos 3 primeiros minutos já tinha chegado 2 vezes, então assim. É uma República Democrática do Congo que deixava muitos espaços abertos, mas ao mesmo tempo tentava incomodar, mas não incomodou, né? O incômodo chegou só nos 90 minutos finais, né? Eu acho que seria mais vantajoso ter segurado o empate mesmo, né? Até porque o gol ele nasce principalmente desse pivô que o Córdoba substituindo o Luis Soares, que foi muito mal, né? Ele faz esse pivô, consegue tirar a marcação para vir a chegada do Munhoz para fazer o seu segundo gol na Copa do Mundo, faz o gol da vitória. Uma vitória muito importante, mas não, ele não vai ser o meu destaque, até porque essa vitória só é de 1-0 por conta do próprio goleiro da RDC, né? O Impasse, ele para mim é o destaque da partida. Ele fez grandes defesas, não só as 2 primeiras defesas, também fez outras defesas no segundo tempo. Acho que é justo, acho justo. A Colômbia está classificada com muito mérito, gerou bastante volume, foi para trás, atrás de buscar o placar e conseguiu. E a República Democrática do Congo, acho que faltou um senso um pouco de urgência, né? Acho que até da maneira como joga, acho que acabou se prendendo um pouco, né? E se sentiu mais à vontade do que deveria. Porque contra Portugal fez um jogo muito honesto e muito seguro. Contra a Colômbia, abriu muitos espaços. E aí você via, por exemplo, o gol que o Luiz Dias tentou fazer no segundo tempo e acabou impedido, né? Aquele drible o Mbemba e faz o gol. Se aquilo tá validado, ele obviamente seria gol, mas é um gol que deixa a exposição da defesa muito aberta, né? E aí é muito ruim, né? Para uma defesa que o pilar do seu time se baseia nessa trinca de defesa e seus laterais mais compactos. Mas diga o que vocês acharam nos comentários, compartilhe esse vídeo com todo mundo, deixa o like, se inscreve no canal e bebam água, bebam água. Amanhã começa, vulgo hoje, no vídeo que está sendo postado hoje, começa a terceira rodada e vocês vão ver um resumo um pouco mais quebrado do que deveria, mas eu peço a compreensão a todos, até porque os jogos dos grupos vão estar acontecendo ao mesmo tempo, então vai ser mais complicado do que deveria.